Dando seguimento à segunda parte da nossa quarta aula sobre toxina botulínica, tendo em vista que o Thales já falou um pouco sobre a apresentação comercial, eu sou Rairan Aguiar e vou dar seguimento à nossa aula, nesse momento, falando sobre diluição e manipulação da toxina botulínica. Antes de adentrarmos na diluição propriamente dita, é importante considerarmos algumas observações. Como o Thales já disse, existem diversas apresentações comerciais de 50, 100, 200, 300 unidades de toxina botulínica. Nós temos que o protocolo de diluição varia de acordo com a quantidade de unidades. Temos então que a cada 50 unidades são necessárias 1 ml de solução salina para reconstituição. Nesse caso, vamos dar um exemplo aqui da apresentação comercial com 100 unidades. A embalagem ela é fechada a vácuo para garantir a esterilidade do produto e o fabricante recomenda que antes da reconstituição ele deve ser mantido refrigerado em temperatura de 2 a 8 graus Celsius ou em congelador com temperaturas inferiores a menos 5 graus Celsius. Para a diluição da toxina botulínica, iremos precisar do frasco, uma seringa de 10 ml, solução salina a 0,9%, agulha, lenço antisséptico e as seringas utilizadas para a remoção da solução e aplicação junto às suas agulhas. No processo de diluição propriamente dito, a agulha é conectada à seringa. Dessa forma, retiramos 2 ml de solução salina, no caso de apresentações comerciais de 100 unidades. Logo em seguida, inserimos a agulha em uma angulação de 45 graus, fazendo com que dessa forma a agulha entre em contato com o vidro, quebrando a turbulência. Devido ao vácuo, existe uma tendência de saída da solução, então é importante segurar o êmbolo para que essa saída seja controlada a partir de gotejamentos. Então, com isso, a gente evita com que haja prejuízos ao conteúdo do frasco e a formação de bolhas. Por fim, retira a seringa da agulha, permanecendo a agulha inserida, e giramos o frasco em movimentos circulares. Bem, dessa forma o produto está pronto para aplicação. A agulha ela é mantida para evitar essa retirada e gerar contaminação do produto. Após reconstituída, deve ser aplicada em até 72 horas, manter armazenado em geladeira durante esse período. Não se pode mais haver o armazenamento em congelador ou freezer. E após diluído, ele deve ser utilizado em um momento apenas de aplicação, mesmo que sejam de dois indivíduos, por exemplo, onde podemos pegar algumas unidades para uma paciente e as demais unidades para outra paciente, removendo o conteúdo do frasco sem contaminação. O que sobrar deve ser descartado. Para a retirada da solução do frasco, iremos manter a mesma agulha utilizada para inserir a solução salina. Dessa vez, iremos conectar uma seringa, nesse caso de 1 ml, removendo 1 ml da solução do frasco. Retire então a seringa da agulha, conectando imediatamente na agulha que será utilizada para a aplicação da toxina botulínica. Esse processo ele deve ser repetido com outras seringas até conseguirmos aí uma quantidade necessária para a aplicação planejada. Através dessa diluição, temos que a cada 0,1 ml existem 5 unidades de toxina botulínica. Bem, a toxina botulínica ela tem inúmeras indicações, mas para esta aula iremos focar nas indicações, sobretudo estéticas, para o uso da toxina botulínica, já que o tema do nosso minicurso é a harmonização orofacial. A primeira indicação que iremos comentar na aula é acerca da hipertrofia do masseter, um fenômeno clínico pouco comum que consiste no aumento desse músculo e o desenvolvimento excessivo deste de origem indeterminada. Ele pode ser tanto bilateral, como no caso dessa paciente, onde existe o acometimento de ambos os lados da face por esse desenvolvimento excessivo, assim como também uma assimetria mais unilateral, devido a esse desenvolvimento apenas em um lado da face. Podem haver ainda ao pronunciamento aqui de esporões ósseos no ângulo da mandíbula devido ao trabalho do músculo ser intenso nessa área. Bom, desconforto estético é muito relatado por parte desses pacientes, sobretudo mulheres que possuem uma
tendência de quadrangularização da face. A etiologia da hipertrofia do masseter ela é atribuída a uma série de fatores. Ela pode estar associada a fatores emocionais que geram o desenvolvimento do bruxismo. Então, a partir desses hábitos parafuncionais, temos aí uma hipertrofia chamada do trabalho. Pode estar ainda associada ao uso de anabolizantes por parte do paciente, até mesmo medicamentos neuroepilépticos que alteram aí o equilíbrio de neurotransmissores como a dopamina e a acetilcolina, importante no trabalho dos músculos. E em contrapartida a essa ideia da hipertrofia do trabalho, a gente consegue visualizar que a hipertrofia compensatória. Muitos autores defendem essa ideia, é, onde existe uma falta de alguns tipos de fibras musculares no masseter, onde são compensadas com a hipertrofia para substituir a ausência desses tipos de fibras. Ao exame clínico, a gente consegue visualizar um aumento do volume pronunciado principalmente próximo ao ângulo da mandíbula, onde a gente consegue ver que existe um maior espessamento ou maior concentração de fibras musculares nessa área. Pode haver ainda um desvio de linha média, principalmente naqueles casos unilaterais. Durante o exame clínico, a gente pode ainda localizar alguns espasmos miofaciais no paciente. Dentre os tratamentos aplicados para tratar a hipertrofia do masseter, a gente pode aqui destacar a farmacologia, como os relaxantes musculares para diminuir o trabalho daquele músculo, como também tratamentos bem mais invasivos e agressivos, como a cirurgia para redução muscular. E em alternativa a estes procedimentos mais invasivos, a gente consegue também visualizar aqui a nossa opção, que serão as injeções de toxina botulínica, que são injeções pouco invasivas, porque é um procedimento super efetivo, com eficácia, que não possuem tanta agressividade para o paciente, o que se torna bem mais aceitável. Existem diversos artigos que demonstram a eficácia da toxina botulínica no tratamento da hipertrofia de masseter, quando a toxina botulínica ela age de forma a desinervar essa musculatura, no caso o músculo masseter. Então, essa diminuição do trabalho relacionado à desinervação muscular acaba que gerando uma atrofia desse músculo, diminuindo então aquela proeminência que a gente consegue visualizar ao exame clínico daquele paciente. Nesse estudo, onde ele visualiza a eficácia de duas formulações de toxina botulínica, a gente consegue comprovar uma redução significativa da musculatura do masseter. Aqui, então, antes da aplicação da toxina botulínica, aqui 6 meses depois, a gente consegue visualizar sim uma tendência mais ovoide da musculatura. Aqui nessa tomografia computadorizada, antes da aplicação da toxina, a gente consegue ver o músculo bem mais quadrangularizado e 6 meses depois, uma tendência mais ovoide de diminuição e uma redução da musculatura do masseter. Não existe um protocolo de uso da toxina botulínica específico, não é uma receita de bolo. Então, na hipertrofia do masseter, por exemplo, existem dosagens entre 30 a 100 unidades. Isso vai depender de algumas variáveis, como o sexo do paciente, onde homens necessitam geralmente de mais unidades do que mulheres. Os pontos de injeção vão de 3 a 6 pontos de injeção, a depender da espessura e necessidade do tratamento desse paciente. A área de injeção está sempre inferior e paralela à linha formada entre o trágus e o ângulo da boca. É importante deixar uma delimitação de segurança dos demais músculos e note que geralmente as aplicações massetéricas são situadas de forma basilar, mais próxima ao ângulo da mandíbula, como já dito anteriormente, onde existe um maior espessamento do músculo. É importante também ressaltar que as fibras massetéricas elas são profundas, então a injeção ela deve ser realizada de forma mais profunda. Uma forma de avaliar e controlar a efetividade do tratamento é através de exames de polissonografia. Então, nessa imagem a gente vê uma polissonografia onde mostra o músculo desse paciente antes da aplicação com em torno de 17 milímetros de espessura. E esse outro paciente, e após 6 meses da aplicação da toxina, um novo exame foi realizado
comprovando aqui uma diminuição e uma redução das fibras musculares do masseter, em torno de 11 milímetros, foram 6 milímetros de redução. O sorriso gengival também pode ser tratado com toxina botulínica. Ele é caracterizado por uma exposição de gengiva superior a 3 milímetros durante o sorriso e possui etiologia variável, desde uma erupção passiva alterada, hiperplasia gengival, excesso vertical de maxila, lábios superiores curtos ou imperativos. Quando essa etiologia está relacionada a lábios imperativos, nós vemos uma boa oportunidade de estar tratando aquele paciente com a toxina botulínica. A toxina botulínica é o principal meio de tratamento em casos de hiperatividade muscular. Dentre os músculos envolvidos estão aqui o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, o músculo levantador do lábio superior e também, em alguns casos, o músculo zigomático menor. As primeiras dosagens de tratamento elas são sempre voltadas ao músculo levantador do lábio superior e asa do nariz. Então, dependendo do grau do sorriso gengival daquele paciente, ou então a ineficácia do primeiro tratamento de injeções de toxina, pode-se optar também por aplicações nesses demais músculos. Diversos estudos comprovam a eficácia do tratamento de sorriso gengival, sobretudo aqueles casos onde existe etiologia relacionada com a hiperatividade muscular. A toxina ela age de forma a desinervar a musculatura, diminuindo a contração do lábio superior, o que faz com que a gengiva ela não seja tão exposta durante o sorriso. Nesse relato de caso, vemos então a paciente do sexo feminino, 22 anos, que tinha um incômodo estético relacionado ao excesso de exposição gengival. No exame clínico foi comprovado que existia uma hipermobilidade dos músculos, sobretudo os levantadores do lábio superior, e o tratamento indicado foi a toxina botulínica. Para o sorriso gengival, se preconizam dosagens entre 1 a 2 unidades, ou se for necessário, mais unidades de toxina botulínica, geralmente em 2 pontos de injeção localizados primariamente no músculo levantador do lábio superior, nessa região onde há um distanciamento horizontal de 10 milímetros da parte da asa do nariz e um distanciamento vertical de 30 milímetros da comissura da boca com os lábios em repouso. Bem, através dessas imagens a gente consegue visualizar o antes e depois do tratamento dessa paciente, antes com 4 milímetros de exposição e após a aplicação da toxina botulínica, onde diminui a contractura e, consequentemente, a altura desse sorriso, diminuindo essa exposição gengival. Bem, vale salientar que nem sempre a toxina botulínica ela pode ser, digamos que, resolutiva. Muitas vezes são necessários, dependendo da etiologia, a associação de outros tratamentos para o tratamento do sorriso gengival. A próxima indicação estética que iremos tratar na aula de hoje seriam acerca das rugas e linhas de expressão. E nós temos que a injeção de toxina botulínica para o tratamento dessas é o procedimento cosmético mais frequente realizado em diversos países do mundo. E no Brasil a tendência é a mesma, não é muito diferente. O procedimento tem cada vez mais se popularizado no nosso país e nós temos que estar preparados para atendermos às demandas dos tratamentos para a diminuição das linhas de expressão dos nossos pacientes. A formação das rugas está diretamente relacionada com os músculos. Isso se dá devido a uma inserção dérmica dos músculos da mímica facial. Então, durante a contração, existe o encurtamento das fibras e nessa inserção dérmica definem-se aí pregas ou sulcos que podem ser profundos e superficiais. Essas rugas elas se formam no sentido perpendicular à contração muscular, então é importante o conhecimento da anatomia para determinarmos a localização daquele músculo, bem como o seu movimento que define, no sentido perpendicular, a formação das rugas. Existem dois tipos de rugas, as chamadas rugas dinâmicas, que elas surgem a partir da contração do músculo, mas também existem as rugas estáticas, que mesmo em repouso ela se mostra visível.
A princípio, as rugas elas são consideradas dinâmicas, mas com o passar do tempo, com esse esforço repetitivo das contrações musculares, ou até mesmo as condições da saúde da pele do paciente, do meio ambiente, como já conhecemos na aula de envelhecimento facial, essas rugas vão se tornar estáticas. A injeção de toxina botulínica, particularmente nos terços superior e médio da face, oferecem resultados bem previsíveis, tem poucos efeitos adversos e tal associado a uma grande satisfação dos pacientes em que são aplicadas. E é exatamente por isso que a gente vai dar um enfoque central à aplicação de toxinas nessas áreas. No terço inferior, a toxina também é possível ser aplicada, no entanto, exige uma técnica mais desafiadora. Então, o mais indicado seria o uso de preenchedores para tratamento de rugas concernentes ao terço inferior. A literatura mostra diversos estudos relacionados à toxina, livros há mais de 20 anos, para tratar uma variedade de condições, incluindo as rugas. Então, em diversos estudos a gente vê protocolos diferentes de diluição, de aplicação, assim como também estudos de diversas complicações que vão elucidar aí, dúvidas que possam se haver para tratarmos o paciente da melhor forma possível. Iremos iniciar então pelas rítides frontais. Elas são formadas pela atuação contrátil do músculo frontal. Então, as rugas elas se orientam perpendicularmente à disposição das fibras musculares. Então, dessa maneira, elas estão situadas de maneira horizontal na testa. Para diagnosticar as rugas frontais, a gente pede que o paciente faça uma expressão de surpresa e a partir daí a gente marca os pontos com o lápis termográfico, mas antes disso é importante a gente delimitar uma área de segurança, que ela está ali de 15 a 20 milímetros acima da margem supraorbital para evitar complicações, assim como também os pontos de punção estão todos, digamos que dispostos em V. Então, a partir dessa área de segurança e desses pontos de pulsão em V, a gente visa diminuir aí a fluência da toxina nas áreas laterais da sobrancelha. Em mulheres, por exemplo, existe incômodo aí da perda do arqueamento da sobrancelha. Então, é importante se atentarmos durante a aplicação no músculo frontal. Esse caso nos mostra a melhora no quadro das rugas dinâmicas desse paciente e as rugas estáticas com o tempo também associadas ao cuidados com a pele podem melhorar. Quanto às rítides glabelares, essas rugas elas ocorrem em razão da ação de dois músculos em especial, o músculo prócero aqui na região central glabelar, um músculo mais superficial, e um músculo mais profundo, que seriam no caso de ambos os lados os corrugadores do supercílio, que é, ficam logo abaixo no início da inserção do músculo frontal e do orbicular do olho. Para o diagnóstico das rugas glabelares, a gente pede que o paciente assuma uma expressão de frustração, digamos assim. Então, isso define aí uma orientação média e inferior da sobrancelha e das rugas localizadas nessa região glabelar. As áreas de segurança são determinadas em função das órbitas e do músculo frontal. Então, define-se aí uma porção média da sobrancelha, a partir da qual a gente traça uma linha horizontal e resguarda uma distância de segurança de 10 milímetros de distância dessa margem supraorbital. Pequenos volumes de solução de toxina botulínica são injetados e a literatura aborda 5 locais de injeção específicos. Seria um ponto localizado aqui no músculo próxero e outros 2 pontos em cada um dos músculos corrugadores dos supercílios. Bem, aí aqui nós vemos a imagem antes, apresentando aqui durante a contração as rugas dinâmicas e a imagem depois, o resultado após a aplicação da toxina botulínica, diminuindo a expressão dessas rugas dinâmicas, sobretudo, que apresentam resultados bem mais dramáticos que as rugas estáticas.
A blefaroptose e a ptose da sobrancelha, elas podem ocorrer como um efeito indesejável a esse tratamento. Isso se dá devido a uma possibilidade de difusão a partir da face muscular para a pálpebra superior. Então, em razão disso, todos os procedimentos devem respeitar aquela zona de segurança, onde a gente já falou um pouquinho aqui nos slides anteriores, e o paciente deve ser comunicado sobre a possibilidade dessas intercorrências, né? As próximas rugas seriam as relacionadas ao dorso nasal. Essas rugas elas ocorrem pela ação do músculo nasal transverso, que fica localizado nessa área. Então, o uso da toxina botulínica, controlando a ação desse músculo, pode sim diminuir e definir uma melhor qualidade dérmica para essa área, evitando essa formação de rugas, como ilustrado nesse paciente. Vale salientar que o músculo prócero também pode estar envolvido durante a contração na formação dessas rugas referentes ao dorso nasal. E quando isso acontece, ele deve ser também incluído dentro do procedimento de aplicação. No caso, no geral, a agulha ela é inserida formando o ângulo de 30 graus com a superfície dérmica nessa região mais contraída do músculo e a partir daí se aplicam 1 a 2 unidades em cada lado do dorso nasal, obedecendo essa área de segurança para que não venham correr intercorrências, sobretudo no músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz, que tem a função de levantar o lábio superior. Então, em alguns casos, podem ocorrer aí pitose do lábio superior. Quanto às rítides periorbitais, também são chamadas de pés de galinha. Essas rugas são formadas pelo músculo orbicular do olho e a aplicação de toxina ela deve ser cuidadosa, porque essa área ela é muito irrigada, pode ocorrer até mesmo hematomas e edema após a aplicação. É um músculo muito pouco espesso, com proximidade com outros músculos aqui que tem origem nessa área, os músculos da mímica, no caso. Além do mais, pode ter uma relação aqui com a glândula lacrimal. Então, como a toxina botulínica ela tem ação colinérgica, é importante que mantenhamos distância de aplicações nessa área da glândula lacrimal para que não venham a ocorrer intercorrências como a diminuição da secreção lacrimal do paciente. Injeções na lateral do músculo orbicular do olho, aqui nessa extrema lateral da órbita, são utilizadas de maneira intradérmica em múltiplos pontos para o tratamento primário aí dos pés de galinha. Somado às aplicações primárias do orbicular do olho, pode-se haver aplicações nas rítides periorbitais inferiores, assim como também nas sobrancelhas, onde nem necessariamente precisa de uma intervenção cirúrgica para conseguir esse ideal estético que o Botox pode oferecer. Ao longo dos anos, como já foi dito, várias técnicas de toxina botulínica vêm sendo descritas. O mesobotox é muito interessante, também chamado de microbotox, é uma técnica de aplicação de múltiplas microinjeções, mas dessa vez de forma intradérmica ou subdérmica. Então, existe uma diluição aí no envelope da pele sobrejacente, na camada superficial dos músculos, tanto faciais como também pode ser aplicado aí no pescoço. Essa imagem é bem clara e mostra a diferença entre o Botox e o microbotox. O Botox seria uma injeção mais profunda no músculo, gerando essa paralisação. O microbotox já possui outro objetivo, que é fornecer pequenas bolhas de toxina botulínica na região intradérmica e subdérmica, onde produzem efeitos como o enfraquecimento das fibras musculares superficiais, assim como também a desativação da glândula. A partir daí, existe uma atrofia dessa região dérmica, que melhora consideravelmente a partir também da desativação das glândulas, uma diminuição da oleosidade do sebo produzido na pele da face, assim como também a diminuição das rugas estáticas. Ainda tratando das indicações relacionadas às retites periorbitais, esse artigo ele sugere um tratamento da porção inferior do músculo orbicular dos olhos com as microdoses de toxina botulínica através dessa técnica do microbotox.
No caso, ele divide e classifica as áreas em malaterais, mediais e canto medial, e a marcação dos pontos de toxina microdiluída, de 12 a 24 na porção B1, de 6 a 12 na porção B2 e de 3 a 6 pontos de microinjeções no canto medial. Esse aqui foi um dos resultados da pesquisa realizada numa série de 300 casos, onde ele mostra o antes e depois da paciente. Ele indica ainda no estudo 82% de satisfação com os resultados das aplicações e traz que o terço inferior ele é uma área delicada para o tratamento da toxina botulínica, pois tem inúmeros efeitos colaterais indesejáveis, como a gente já falou anteriormente. E devido a esse grande índice de complicações, as microdoses de toxina botulínica elas foram eficazes e seguras para o tratamento da região. O mesobotox ele pode ser aplicado com seringas, né, com agulhas de baixo calibre. No entanto, isso exige inúmeras infusões consecutivas. Então, ano a ano o mercado ele vem produzindo novas tecnologias que facilitam o cotidiano clínico. Esse é o Smart Infusion, é um sistema de infusão transcutânea que objetiva aumentar esse volume de ativos permeados instantaneamente, já que possuem 20 agulhas. O legal é que esse produto permite que as infusões sejam controladas, né? Tem uma profundidade controlada, entre 0,5 a 1,5 milímetros, permitindo aí uma inserção da agulha de maneira correta para atingir os nossos objetivos. Existem também outras metodologias e outros protocolos relacionados à técnica do mesobotox, onde une a ação da toxina botulínica junto ao ácido hialurônico, e através desse artigo a gente consegue visualizar os efeitos clínicos de melhora na textura e hidratação da pele. Antes do tratamento, foi realizada a diluição, uma hiperdiluição da toxina botulínica junto à adição do ácido hialurônico, realizando então a fabricação dessa solução. E uma camada de crema anestésica aplicada antes das aplicações e propriamente ditas, e a mistura ela foi injetada em 990 locais da face, com esse injetor automático que garante uma profundidade correta de aplicação de 1 milímetro na intradérmico. E através dessa boa técnica de injeção, a menos sangramento e equimose, é bem interessante, é um produto patenteado por eles e nos mostra resultados bem favoráveis ao analisarmos as metodologias utilizadas pelo autor. Eu recomendo bastante a leitura desse artigo, bem interessante. Em síntese, esses são os benefícios, os principais benefícios do mesobotox. Ele melhora a textura da pele, leva ao afinamento da pele e ao aumento da tonicidade, melhorando ali a aparência do rosto, diminui e suaviza as linhas de expressão, diminui o suor e a secreção das glândulas sebáceas, e quando associado ao ácido hialurônico pode promover a hidratação. Um atributo atraente de juventude e beleza é o pescoço, esguio e aerodinâmico, na verdade. Então, a atividade hipercinética e a perda do tônus do músculo do platisma, eles resultam nessas bandas musculares verticais e rígidas horizontais do pescoço. Esse artigo ele traz um ótimo exemplo de aplicação da toxina botulínica no músculo platisma, de forma a minimizar esses efeitos provocados pelo envelhecimento. O protocolo utilizado nesse artigo foi o seguinte: foram injetadas 4 injeções em uma linha horizontal sobre a borda da mandíbula, localizadas posteriormente a uma linha hipotética onde o sulco nasolabial cruzaria a mandíbula, para evitar o comprometimento do músculo depressor do lábio inferior. Bem, depois, cada banda platismal é então injetado uma a duas séries de 2 a 4 pontos separados por 2 centímetros de toxina botulínica. Para cada aplicação, então, é utilizado o polegar e o dedo indicador da mão e injetada de maneira intramuscular. Em cada ponto existem cerca de 5 unidades injetadas e o tratamento total para todo o pescoço são de cerca de 125 unidades de toxina botulínica.
Uma outra indicação da toxina bem importante seria nas rosáceas. É uma doença crônica inflamatória da pele, ela é caracterizada por esse rubor facial, telangiectasia e pode haver até mesmo pápulas e pústulas, né, principalmente nessa área central da pele. A patogênese da rosácea é complicada e ainda não totalmente compreendida, mas sugere-se que haja aí uma relação entre a sinalização neurovascular normal, desregulação do sistema imunológico inato e o desequilíbrio da microbiota comensal da pele. Esse estudo nos mostra resultados bem importantes, bem interessantes acerca da toxina botulínica no bloqueio de mastócitos. E a partir dessa imunocoloração, ele evidencia a clivagem da SNAP25, que seria a proteína de clivagem alvo da toxina botulínica A, e no caso da toxina botulínica B, a clivagem do VAMP2, né, envolvida aí no seu mecanismo de ação. Então, ele prova que nos mastócitos existe sim a ação da toxina botulínica clivando e impedindo a sua degranulação. Camundongos pré-tratados com toxina botulínica do tipo A de maneira intradérmica mostraram significativa menor área de eritema, assim, comparado ao grupo controle. Isso foi evidenciado que através de um software que avalia essa área de vermelhidão da pele. Então, os resultados sugerem que a toxina botulínica no tratamento da rosácea envolve o bloqueio da desgranulação do mastócito através da clivagem das proteínas alvos presentes no interior da célula. Nestes relatos de casos, a gente consegue visualizar os efeitos da toxina no tratamento da rosácea. Nessa primeira paciente foi tratada com 50 unidades de toxina, nessa segunda paciente ela foi tratada com 40 unidades, né, de toxina botulínica com injeções intradérmicas e mostrado resultados favoráveis após um mês de tratamento. Uma outra apresentação da toxina botulínica é através de um ativo derivado, o peptídeo botulínico, cujo atua nas camadas da pele, estimulando o colágeno, melhorando a aparência da pele, suavizando rugas e sinais de idade. Trata-se de um produto novo, recentemente lançado no mercado e vem trazendo aí alguns resultados no tratamento da pele. Então, diferentemente da toxina botulínica injetável, que atua na paralisação dos músculos, esse produto ele é aplicado sob a pele e através de uma nanotecnologia de penetração celular, o ativo principal, que seria o peptídeo botulínico, ele ultrapassa as camadas da derme, de forma também a chegar e agir diretamente nas células, trazendo diversos benefícios como semelhantes ao do mesobotox. A marca ela traz três apresentações comerciais: o produto que seria utilizado junto ao microagulhamento, a máscara utilizada após a aplicação e o sérum de peptídeo botulínico para tratamento mais extensivo home care. Bem, nós findamos aqui a nossa segunda parte da aula, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, na terceira parte, o Igor vai falar um pouco sobre efeitos adversos e interações, dando continuidade à quarta e última aula do minicurso de harmonização orofacial.